Olá pessoal, me chamo Ravi Caju. Vamos dar continuidade agora à nossa videoaula, parte 2, sobre bioma caatinga, vegetação de bioma caatinga, e entrando agora na parte das funções e adaptações das plantas às características da caatinga paraibana, da caatinga brasileira. Primeiro, a gente pode partir, por exemplo, de entender as partes das plantas, né? Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, suas funções e suas adaptações. Isso é um conteúdo que pode ser abordado desde o ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2, o ensino médio. Claro que cada um com um nível de profundidade diferenciado para cada perfil do nosso aluno, né? Falar um pouco de raiz. A grande função da raiz é absorver a água do solo. Mas para que ela absorve a água desse solo? Ela absorve a água do solo para poder trazer os sais minerais que existem no solo, os nutrientes, e promover a circulação dentro do corpo da planta. Assim como o nosso sangue promove a circulação dos nutrientes no nosso corpo, do ser humano, as plantas é a mesma coisa. A água que a raiz puxa do solo vai ajudar a transportar os nutrientes e a própria água, daqui do solo até a folha, até a flor, até o fruto, até o caule. Além disso, a raiz também serve para sustentar a planta. Se não fosse a raiz, a planta bateria um vento, a planta puf, caía. Então, a raiz ela tem essas três grandes funções. E na caatinga ela tem algumas adaptações bem específicas para fazer a planta viver melhor nesse ambiente tão variado, de realidades tão variadas, né? As plantas de caatinga, em geral, elas têm um alongamento de suas raízes. Ela forma o que a gente chama de raízes profundas. E por que ela faz isso? Porque vamos dizer que choveu hoje aqui nessa região aqui. Essa água está perto dessa parte de cima da raiz só por pouco tempo. Com a gravidade, com o tempo, essa água vai descendo por dentro do solo até chegar lá no lençol freático. Por isso que as raízes das plantas de caatinga elas são alongadas para poder alcançar essa água lá no lençol freático, mesmo depois de um tempo, podendo aproveitar melhor a água da chuva. Se essa raiz fosse uma raiz superficial, ela ia aproveitar só a chuva no começo. Depois que a água da chuva descesse por gravidade até o lençol freático, ela não ia mais conseguir. Uma outra adaptação muito interessante e muito famosa das raízes das plantas de caatinga são as famosas batatas do umbuzeiro, né? Também conhecidas como xilopódios. As batatas do umbuzeiro elas são espécies de reservatórios de água na raiz. É como se a raiz fizesse uma caixa d'água. E qual é a grande vantagem dessa raiz ter essa espécie de caixa d'água? Porque assim ela consegue pegar muita água quando chove e deixar lá guardado. E essa planta só vai usar essa água quando precisar. Assim como a gente faz com a caixa d'água. A gente acumula a nossa caixa d'água com a água quando a água está vindo do encanamento e deixa lá e fica usando aquela água o quanto a gente precisa, sem precisar usar toda de uma vez. Se não fosse essas batatas do umbuzeiro, toda a água que o umbuzeiro pegaria na raiz ia rapidamente subir para a folha e virar transpiração, voltar para a atmosfera. Com a batata, ela fica armazenada na sua raiz. Aqui a gente tem 3 imagens reais dessas batatas do umbuzeiro, né, desse xilopódio, e a gente pode ver aqui como são grandes, né, como são interessantes. Esse reservatório de água permite que o umbuzeiro passe o ano todo, ou boa parte do ano todo, não, boa parte do ano, podendo ter folha, podendo produzir fruto. Ele não precisa derrubar suas folhas durante muito tempo, porque ele preserva a água aqui. A gente sabe que algumas pessoas até comem, não sei nem se é gostoso, nunca comi, mas é importante que a gente tenha cuidado quando for retirar para comer, ou para observar, ou para usar em sala de aula, porque essa é a grande maneira desse umbuzeiro sobreviver durante o tempo. Então se a gente tira, a gente está atrapalhando a vida desse umbuzeiro e ele pode morrer por falta de água, porque a gente retirou esse xilopódio dele. Segunda parte das plantas, que a gente vai trabalhar um pouco aqui, é o caule. O caule, além de servir como um grande cano, onde a água é transportada para as folhas e volta com os sais nutrientes das folhas, né? Porque a água vem da raiz, subindo até a folha, lá na folha é que é produzido os nutrientes e ela volta lá para a raiz também para dar energia para a raiz, para dar energia para as outras folhas, para o caule também. Então, no caule de uma planta a gente tem uma espécie de cano que sobe a água e uma outra espécie de cano que desce a seiva elaborada, né? O alimento da planta, a papinha da planta. Além disso, também serve de proteção. Então, imagine como nossa pele, né? Se fosse os nossos vasos expostos, qualquer queimadura, qualquer impacto iria romper um vaso nosso. Assim como nossa pele protege nossos vasos sanguíneos,
O caule protege os vasos das plantas, além do que proteção também, né? Sustentação e proteção. Aqui a gente tem uma grande adaptação muito comum das plantas de caatinga e das plantas de regiões secas ao redor do mundo, que é o caule verde, também chamado de cladídeo, que é basicamente uma adaptação em que o caule passa a poder fazer a fotossíntese. A fotossíntese, nesse caso, não é feita só na folha, é feita também aqui no caule. Isso é uma grande vantagem, porque digamos que algum animal comeu essa folha, ou essas folhas caíram na etapa seca do ano, esse caule vai continuar a produzir alimento para a planta sem perder muita água nesse processo. Uma outra adaptação são os caules suculentos, também muito comum na caatinga, que tem uma função similar ao xilopódio da batata do umbuzeiro. Ela serve para guardar água dentro do caule, é como se fosse uma caixa d'água dentro do caule. É uma adaptação para ambientes secos. Aqui a gente tem um exemplo das duas possibilidades, né? Tanto de um tronco suculento, aqui dentro da palma a gente vai ter muita água, como também vai fazer a fotossíntese. Você vê que não tem folhas, né? As folhas viraram espinhos, e aí sem essas folhas como é que a planta produz o alimento? Pelo caule. Adaptação de planta de caatinga, adaptação, modificação da estrutura e da fisiologia dos caules dessas plantas. Terceira e talvez a mais importante parte das plantas, na minha opinião, a folha. A folha faz a famosa, a renomada fotossíntese, né? Aqui, fotossíntese. Fotossíntese é a síntese da energia da planta, é a produção da comida da planta. Foto porque ela usa a luz, ela usa a energia luminosa do sol, além da água, além dos nutrientes. Então ela produz o alimento dela através da energia luminosa do sol. E aí a gente pode trabalhar a fotossíntese de maneiras mais simples para alunos de Fundamental 2 e de maneira bem básica para Fundamental 1 e de formas mais complexas para alunos de ensino médio. Aqui eu vou trazer para vocês um entendimento geral sobre a fotossíntese, um ciclo bem básicozinho. Então a gente tem essa imagem aqui. Primeira etapa na fotossíntese é a entrada de gás carbônico, de CO2, da atmosfera dentro das folhas, né? A folha ela puxa CO2. Então, já a primeira coisa muito boa que as plantas fazem para a gente é tirar essa poluição do ar. Quando ela puxa o CO2, quando ela puxa o dióxido de carbono, ela está tirando parte da poluição da atmosfera. Esse gás carbônico se soma com a energia do sol, a luz do sol, que chega nessa folha. Essa folha se junta com a água que ela absorve pelas raízes, vem aqui para a folha. E aí a gente começa o processo de fotossíntese, de produção do açúcar da planta, da glicose da planta. Ou seja, a planta pela folha pega o gás carbônico, pega a energia luminosa do sol, pega a água das raízes e aí produz o seu próprio alimento, produz a sua glicose, produz o açúcar que ela usa para dar a sua energia. E como substrato, como se fosse o xixi da planta, ela solta o oxigênio, que para a gente é tão importante, para a planta é o que ela joga fora, é o gás que ela solta. Além desse oxigênio, é importante a gente frisar que as plantas soltam junto parte dessa água que veio aqui da raiz, ela é usada na fotossíntese e parte é só para fazer o transporte dos nutrientes do solo. E aí, como ela faz esse transporte, ela é transpirada junto com o oxigênio depois da fotossíntese. Então, essa fotossíntese gera a energia e o alimento da planta. E aí, esse detalhe é bem importante para a gente. Nesse processo de levar a água do solo até a folha, e depois essa folha vai soltar essa água na atmosfera, ela vai transpirar. Então, por isso que a gente sente também o clima mais ameno, mais agradável perto de uma planta, porque ela solta pequenas gotículas de água na atmosfera. Isso ajuda a formar a chuva na região também. Então, a fotossíntese tem como substrato, um deles o oxigênio e o outro a água da transpiração das plantas, que acaba sendo ambas muito boas para a gente, né? Como adaptação de planta da caatinga, a gente tem a queda das folhas. Então, em uma época do ano, as plantas da caatinga elas derrubam as folhas, elas derrubam por espontânea noção. Elas derrubam por espontânea noção. E aí, por que elas fazem isso? Porque elas estão, na verdade, fugindo da transpiração da folha. Estão reduzindo a perda de água. A gente chama esse fenômeno de caducifolia.
Então é uma inteligência da planta derrubar a folha dela durante boa parte do ano, para não perder água por transpiração. E a segunda adaptação interessante das folhas da caatinga é a redução do tamanho das folhas, né? Você vê muita marmeleira, a jurema, tem a folhinha bem pequenininha. Quanto menor a folha, menos ela transpira. Lembra essa etapa final da fotossíntese, né? Esse substrato da fotossíntese, a transpiração de água, é perda de água. Então, com a redução do tamanho das folhas, ela consegue reduzir essa perda de água por transpiração. E a terceira adaptação é a transformação de folhas em espinhos. Aqui a gente tem esses exemplos, né? Aqui, eu não sei se é uma jurema, um marmeleiro, não sei. Mas você tem as folhas bem pequenininhas, reduzindo a superfície de transpiração foliar, reduzindo a perda de água da planta. E aqui a gente tem folhas que viraram espinhos. Quando ela vira espinho, ela não faz mais fotossíntese, e aí sim também ela perde menos água. Quem está fazendo fotossíntese aqui é o caule, né? É o cladódio que a gente falou. É o caule que faz fotossíntese também. Todo caule verde ele também faz fotossíntese. Então vocês percebem que a gente está trabalhando temas mais profundos, temas mais leves, e aí você como professora, você como professor vai estar adaptando para o nível da sua turma. Aqui a gente tem a flor, né? A flor é uma das partes mais importantes porque é ela que faz a reprodução da planta, é nela que acontece. Então a flor ela protege as estruturas reprodutoras das plantas, os estames e os estigmas. Ela traz polinizadores, que é quem vai fazer a parte masculina da planta chegar na parte feminina da planta, promovendo a fecundação e gerando fruto. E é nela que o fruto desenvolve, ou seja, só existe fruto. Onde tem fruto, tinha flor. E onde tem flor, vai ter fruto, a não ser que seja uma planta muito modificada geneticamente, como as roseiras que a gente compra nas lojas. E aí ela foi modificada para só mostrar a pétala. E aí ela perde algumas estruturas, com o passar do tempo ela vai atrofiando e não vai gerando mais fruto. Mas em geral, plantas nativas, plantas naturais, toda planta que tiver flor vai gerar um fruto também. Então o tomate ela é um fruto porque ela veio de uma flor, ela tem a semente dentro. Mas isso aí é uma curiosidade, né? O fruto serve para proteger os óvulos das plantas, né? Para atrair os dispersores, para facilitar a dispersão da semente, e a semente serve para proteger o embrião e para dar para esse embrião uma reserva de energia. Então essas são rapidamente algumas das funções de cada parte da planta, e é importante que a gente entenda aqui, ó, com essa imagem a gente vê perfeitamente como lá na flor, que é um corte transversal de uma flor, a gente tem lá dentro dela o ovário. O ovário é o que, quando chegar o polinizador fecundando essa parte masculina, vai desenvolver esse ovário aqui, e depois de um tempo vão cair as pétalas e vai virar o fruto da maçã. Então, todo fruto ele veio de uma flor que foi fecundada por um polinizador ou por autofecundação da própria planta. A gente vai trabalhar essa parte de polinização e dispersão na terceira videoaula dessa nossa coletânea de aulas sobre a vegetação do bioma Caatinga. Eu agradeço a atenção de vocês e respondo ao questionário. E qualquer dúvida a gente vai conversando até o dia da aula, do dia 29, tá? A aula do dia 29 vai ser uma aula mais dialogada, e essa vai ser a parte mais expositiva. Um abraço para todas e todos. Beijo.